Você assiste agora Silva Neto e Amigos. Olá, amigos da TVC Gazeta. Mais uma vez estamos aqui com o nosso programa para uma série de entrevistas, uma rodada muito importante com amigos que atenderam o nosso convite para falar sobre o tema da família que estamos abordando nesse mês. E hoje vou receber aqui, com muito prazer, com muita alegria, o reverendo Eliezer de Oliveira Alves, pastor da Igreja Metodista de Araçatuba, que esse ano de 2022 completa 100 anos na cidade de Araçatuba. Parabéns aí a todos os metodistas, um abraço muito carinhoso, é a igreja pioneira na cidade de Araçatuba. Vamos abordar esse tema também do centenário, viu, pastor Eliezer? Um abraço a você e bem-vindo. E estou recebendo também o capelão de Araçatuba, Jorge Siqueira, nome de guerra Siqueira, porque ele exerceu, hoje aposentado, exerceu aí a função na Guarda Civil Municipal. E eu vou abordar com ele o tema que está sendo realizado na cidade, já é fruto de uma lei municipal, que é a campanha de prevenção e conscientização sobre alcoolismo, um tema muito importante que atinge a família. Então, bem-vindo também, Siqueira. Vou começar com o pastor Eliezer. Pastor Eliezer, prazer em recebê-lo aqui, muito bem-vindo mais uma vez. Esse mês estamos abordando o tema da família, pastor, porque o senhor, como líder, com certeza atende muitas famílias. Quais os problemas mais cruciais que o senhor tem notado hoje na questão da família, pastor Eliezer? Bom dia, Silva Neto. A família, ela deveria ser um jardim, mas ela tem se tornado um campo de batalha. E mesmo no ambiente cristão, no qual eu falo, nós não temos tido muitas diferenças, porque a família está sendo atacada de todas as formas. E a família está sendo atacada pela mídia e pelas ideologias, e tudo isso gera conflitos, gera dificuldades dentro de casa. Então, todo tipo de dificuldade com famílias nós temos enfrentado no meio da igreja também. Mas qual é o problema principal que o senhor detectou? O problema principal que a gente percebe nas famílias é a dificuldade das gerações. Os pais de uma geração, e nos últimos 20, 30 anos nós tivemos uma mudança muito brusca no mundo. Tudo mudou muito rápido. Mudanças que demoravam antes 100 anos para acontecer, agora acontecem em 20, 15 anos. E isso não dá tempo dos pais acompanharem, por exemplo, os filhos. E essa diferença de geração, de pensamento, gera conflito no meio das famílias, principalmente entre pais e filhos. E as famílias cristãs não estão fora disso. Infelizmente. Infelizmente. Pastor Eliezer, o senhor aconselha casais, o senhor celebra casamentos, o senhor aconselha, porém, as pessoas estão muito reticentes em praticar, demoram a praticar ou não querem praticar, ficam só ouvindo, O apóstolo Tiago diz que não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Isso se materializa muito na família. Geralmente, quando as famílias procuram ajuda espiritual, casais, quando eles procuram ajuda, eles estão abertos a tomar algumas atitudes em prol da sua família. O grande problema é que, muitas vezes, quando procuram ajuda, é um pouco tarde. Na questão também da legislação. O Brasil tornou-se um país semelhante aos europeus e outros países do mundo na questão do relaxamento, então na criação de leis que atingem a família, muito liberais, por exemplo? Sim.
Eu não quero dizer que as leis são ruins. Eu acredito que as leis são boas. Mas, em alguns momentos, as leis, elas tiram um pouco a autoridade dos pais. Mais uma vez, quero dizer, deixar claro, não sou contra nenhuma lei, pelo contrário, elas precisam ser incentivadas. Mas os pais, como eu já disse, eles vieram de uma geração com um ensinamento, e eles não aprenderam a lidar com algumas situações que nós convivemos hoje. E que não é simplesmente dizer não. Existem leis, existem as leis. O nosso país é muito avançado nas leis. Por exemplo, quando a gente fala da lei, do Estatuto da Criança e do Adolescente, muitos pais têm conflitos com seus filhos que vão contra o Estatuto, na forma de educar, e, consequentemente, vai trazer dificuldades dentro de casa. Então, pastor Eliezer, o senhor acredita que, além dessa dificuldade das pessoas cumprirem, seguirem um padrão, coloquei que o padrão bíblico é bastante difícil mesmo, mas os padrões de uma família exemplar, por exemplo, o senhor vê que a situação de externos, por exemplo, vícios, vem prejudicar também os relacionamentos familiares? Sim, não somente... Acho que nós estamos vivendo numa sociedade liberal. É o tempo que nós estamos experimentando. E essa sociedade liberal, ela vai... Alguns princípios que eu não vou dizer no meio cristão, mas na sociedade. Alguns princípios que a sociedade acreditava que era a melhor forma para se conduzir uma família, para educar filhos. Esses princípios estão sendo deturpados. E se eu entrar na questão bíblica cristã, alguns princípios bíblicos não podem ser removidos. E quando se remove esses marcos, automaticamente as famílias vão estar em perigo, os conflitos virão, e o reflexo disso não é só na família, numa casa. Pastor Eliezer, qual a idade ideal que o senhor diria para um moço e para uma moça assumir o casamento? Hoje, nesse tempo agora. Olha, essa é uma pergunta um pouco complexa. Porque nem sempre a idade cronológica representa a maturidade das pessoas. Existem pessoas muito, muito jovens que são maduras para se formar uma família. Outros já com uma idade que a gente já poderia dizer, já está na hora, talvez não estariam preparados com um compromisso tão importante de formar uma família, de saber das responsabilidades de uma casa, de criar filhos, e envolve questões financeiras também hoje, que precisam ser observadas, né? Porque tudo hoje gira em torno de dinheiro, e às vezes uma família, a falta do dinheiro gera conflito, às vezes até o excesso dele. Eu até vejo com muita frequência os rapazes casam e vão morar na casa do sogro. Sim, isso é uma questão do que nós falamos, a falta da maturidade e de um planejamento. Sim. A falta de um planejamento vai levar famílias que iniciam. Eu costumo dizer para os casais, quando eu estou preparando noivos ou prestes a fazer um casamento, eu costumo dizer, vocês estão entrando numa sociedade. Vocês estão formando uma sociedade. E como qualquer sociedade, ela precisa de um planejamento. Ela precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro, precisa de planejamento. Como eu disse, a falta de dinheiro gera muitos problemas familiares. Às vezes o excesso também. Porque parece que tudo concorre contra a família.
Eu não quero assim dizer que eu sou a favor, eu incentivo as pessoas, né? Quando a gente fala de forma cristã, a família é uma instituição de Deus. E é a única forma que eu vejo hoje de ainda trazer algum nível de conserto para o mundo. Consertando a família. A presença, os princípios divinos, né? Sim. Pastor Eliezer, o senhor é pastor em Araçatuba, Igreja Metodista Central, e hoje está na Rua General Osório. Me lembro que ela esteve por muito tempo na praça central da cidade, a Rui Barbosa, e ela foi transferida de lá, foi mudado o local. O senhor achou disso? Se a igreja estava na praça principal da cidade, o local ali faltava alguma coisa, na sua opinião? A Igreja Metodista em Araçatuba está completando 100 anos. Metade desse tempo, ela existiu na Praça Rui Barbosa. Sim. O mundo mudou muito, inclusive a estrutura urbana. E dizem, muitas vezes a gente ouve que a igreja atrapalha uma rua, um bairro, pelo barulho, mas às vezes a estrutura do local também atrapalha a igreja. E entre outras coisas, a igreja foi mudada já há quase 50 anos para a Rua General Osório, porque na época dizem os antigos líderes, que o prédio era um prédio que precisava de reformas, era um prédio que tinha algumas deficiências na sua estrutura, que já era um prédio de 50 anos, estava localizado na praça que, quem é de Araçatuba há muito tempo, eu não sou, faz 6 anos que eu moro aqui, mas a gente ouve que a Praça Rui Barbosa era um lugar muito movimentado, e ao invés da igreja atrapalhar as pessoas pelo movimento atrapalhavam os cultos. Então, isso está registrado que era um dos problemas. Né? E por isso, então, decidiram mudar. E pensando nisso, a gente olha as fotos antigas, mesmo as pessoas que não são metodistas de muitas religiões, elas lamentam, né? Como era bonito naquele tempo, aquela igreja do lado da igreja católica, na praça. Mas um patrimônio tombado, ele traz algumas dificuldades para cuidar. E sem falar que naquele tempo a igreja começou a crescer e o prédio era pequeno, porque não tinha-se o conceito de uma igreja maior. As igrejas, principalmente as protestantes, eram igrejas bem pequenas. E vamos imaginar se a gente tivesse o templo até hoje, seria um ponto turístico de Araçatuba, a primeira igreja protestante da cidade. Mas para o funcionamento? Mas para o funcionamento, praticamente seria inviável. Mas vamos falar da fundação da igreja. A fundação da igreja se deu há 100 anos atrás, mas eu já soube também, pastor Eliezer, que mesmo antes da fundação oficial, já havia alguns cultos domésticos, né? Eu acho que o senhor tem profundo mais do que eu, que John Wesley fazia os grupos pequenas reuniões, cultos domésticos e tal. E antes mesmo do ano de 1922, a igreja já estava atuando em algumas casas aqui na cidade. Sim. A igreja, na verdade, ela começa o trabalho missionário em Araçatuba em 1916. Porque a igreja de Birigui começa primeiro. O missionário americano, o bispo Cyrus Dorsey, ele vem da Carolina do Sul, do Brasil, e ele, naquele tempo, com todas as dificuldades de locomoção, ele seguia a linha de trem de Bauru até no Mato Grosso do Sul. E onde a linha tinha seus pontos, ali eles começavam o trabalho. E em Birigui começou-se primeiro. O mesmo estilo arquitetônico da igreja que existia aqui é o mesmo de Lins, de Penápolis, de Birigui, Araçatuba, Andradina. Por quê? Era o mesmo que seguia a linha,
a linha era o único meio de locomoção e onde se parava, ali começava. Como a igreja de Birigui começa primeiro, então começa a ter alguma ligação, as pessoas de lá com algumas pessoas daqui, mas oficialmente foi no dia 22 de outubro de 1922 que foi formada a primeira igreja metodista, a primeira igreja protestante da cidade de Araçatuba. O que a igreja metodista está preparando para a festividade desse centenário, que é uma data histórica que nenhuma outra comunidade tem aqui na cidade? É uma data histórica para a cidade. A igreja metodista, nesse tempo, nesses 100 anos em Araçatuba, ela não só abençoa pessoas, mas diretamente no templo. A igreja metodista, ela criou, inclusive a reunião aconteceu nos porões da igreja antiga, na Praça Rui Barbosa, porque era uma igreja elevada, então as salas eram embaixo. Tinha uma escadaria, e ali houve a primeira reunião para a criação do Lar da Velhice e Assistência Social. Isso também lá no princípio. Isso já há mais de 70 anos. Pois não. E então a igreja metodista, ela sempre teve, desde os primórdios, né? Que a igreja metodista ela tem uma história que surgiu na Inglaterra. Ela vai para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos ainda não era independente, era uma colônia, né? Chamada Nova Inglaterra. E a igreja metodista que vem para o Brasil não é a igreja inglesa, Americana. é americana. Sim. E do sul, porque tinha guerra Carolina do norte contra o sul. também. Então os missionários do sul vêm para o Brasil e nesse tempo, então vem com um foco. Era trabalhar a educação, que era muito difícil, não eram todos que tinham acesso à educação, criando escolas em muitas cidades. Também a área social, no caso. E a área social, eram essas duas áreas. Então, assim, a igreja trabalhava na área da educação e da área social. Hoje a igreja metodista no Brasil tem universidades. Universidades, colégios, inclusive temos em Birigui o Colégio Noroeste. O Instituto Piracicaba Noroeste. temos a Unimep. Tem a Unimep, Lins, Ribeirão Preto, em muitos lugares. Em Araçatuba, o foco foi social. E a criação do Lar da Velhice. Que está ali na... Que está na Rua Aviação, né, no exatamente. bairro Monte Rei, e que é uma instituição que serve à cidade. E serve muito bem. A sociedade de Araçatuba, parabéns aí. A direção do Lar da Velhice tem relacionamentos assim, bem próximos com o Lar da Velhice desde a minha juventude, pastor Eliezer. Nós íamos ali habitualmente no Lar da Velhice, fazíamos cultos ali, partilhávamos a palavra com os internos, com a direção, com as pessoas que sempre nos receberam bem. Até hoje, sou muito bem recebido ali no Lar da Velhice. Um forte abraço aí à direção. Hoje, quem está na direção do Lar da Velhice, pastor Eliezer? O Lar da Velhice ele é regido por um conselho. Um conselho tem o seu estatuto e de 2 em 2 anos esse conselho é renovado. Ok. E quem preside a Assembleia é a Igreja Metodista. A Assembleia é uma Assembleia pública, né? É publicado em jornal, conforme o estatuto diz, né? Mas o conselho é formado por membros da Igreja Metodista. O nosso presidente hoje é um membro da Igreja Metodista, é um tenente da Polícia Militar, o tenente Juarez. Ele é aposentado, né? E ele hoje é o nosso presidente no Lar da Velhice. Ele é membro da igreja, junto com o conselho, ele cuida de tudo lá. Pastor Eliezer, estamos encerrando nosso bate-papo aqui, que é um perfil do nosso programa, e estou muito feliz de tê-lo aqui hoje. Gostaria que o senhor deixasse uma palavra para as pessoas que estão querendo casar, formar uma família. Desafio, né? Façam isso. É a minha orientação. Certo. Mas façam com muita responsabilidade. Busquem ajuda. Busquem uma ajuda espiritual. Se você for cristão, né? Procure outras ajudas também. De repente um conselho de alguém que possa trabalhar um pouco da economia financeira do lar. Porque muitas pessoas, quando formam uma família, elas são surpreendidas com algumas coisas que elas não imaginavam que existiam. Algumas responsabilidades. Correto. Então,
quanto a palavra de Deus fala da importância da gente fechar brechas. E eu acredito que ninguém começa uma família pensando em, se não der certo, acaba daqui 6 meses. Pode até acabar em 6 meses, mas não foi planejado o fim. Mas também não foi planejado ir até o fim. Exatamente. Por isso houve problemas. Então, quanto mais conselhos, a multidão dos conselhos nos ajuda, diz a palavra de Deus lá em Provérbios. Com certeza. Né? De pessoas mais maduras. Se o casal frequenta uma igreja, procure ajuda dos seus líderes. Procure ajuda, de repente, de alguém que conheça sobre a economia do lar. Procure ajuda na área de saúde. Todas essas coisas, muitas vezes, se tornam surpresas desagradáveis para novas famílias. Mas eu sou o que mais incentiva, desde que com responsabilidade. Tenho certeza que será grande bênção. Muito obrigado, pastor Eliezer, pela sua presença hoje em nosso programa. Creio que foi de grande valia, de grande importância para todo o nosso público. Volte sempre. Amém. Quero agradecer o seu convite e dizer que as programações de 100 anos da Igreja Metodista em Araçatuba, elas serão anunciadas na mídia, então toda a cidade, toda a sociedade, as autoridades serão convidadas para cultos especiais, momentos especiais, que nós vamos estar celebrando esses 100 anos tão importante para a cidade. Tenha certeza que o nosso programa estará lá. Vamos para um breve intervalo, meus amigos, e voltaremos logo em seguida. Fique aí. Até já.